Eles tiraram o verde do nome e a coragem do anel. Vamos entender como a série Lanterns conseguiu a proeza de transformar um policial intergaláctico em um panfleto político de 60 minutos. Será que o Hal Jordan virou apenas mais um degrau para a chamada diversidade? E nos quadrinhos, eu me lembro quando o Lanterna Verde, junto com o Arqueiro Verde, viajavam pelos Estados Unidos. Tínhamos o Hal Jordan como o porto seguro do conservadorismo e o Oliver Queen como a voz progressista. Era um debate real, equilibrado, quando Speedy, aqui chamado de Ricardito, ficou viciado em substâncias ilícitas. Oliver, o progressista, foi quem o abandonou, enquanto que Hal, o conservador malvado, apoiou e ajudou o Ricardito. Será que de lá para cá os tempos mudaram mesmo para pior? Ou é só impressão minha? Vamos descobrir a resposta durante esse vídeo. Mas os roteiristas dessa série, o Damon Lindelof e o Tom King, já leram alguma história do Lanterna Verde? Para mim parece que não, já que há erros conceituais grosseiros. Por exemplo, durante a seleção para a escolha do portador do anel, a pergunta feita foi: "Você está com medo?" Nos quadrinhos, a frase verdadeira é essa: "Você tem a habilidade de superar um grande medo." Só isso já mostra que essa série, conceitualmente, está toda errada. A corporação dos Lanternas Verdes não busca por pessoas que não sentem medo. Isso não faz sentido. Eles buscam por pessoas corajosas e há uma divisão moral gigantesca entre essas duas noções. Mas, afinal, quem são esses roteiristas maravilhosos? Damon Lindelof é o roteirista da série Watchmen, um dos maiores insultos que eu tive a infelicidade de presenciar. Toda a série foi maliciosa e carregada de segundas intenções. Para mim, passou a impressão de que foi fruto de uma mente pervertida. Sequer foi renovada para uma segunda temporada. Nos quadrinhos, Watchmen foi escrito por Alan Moore e, apesar de considerar um título supervalorizado, falava em coisas como lei e ordem. Para falar a verdade, com esse Lindelof adaptando, fico surpreso ao perceber que ele não mudou o título para Watchwoman. A série Watchmen ganhou uma avaliação de 95% por parte da crítica Woke Beautiful People, quer dizer, por parte da crítica especializada, e 41% por parte da audiência, no Rotten Tomatoes. E quem é o Tom King? Ele é um dos mais populares escritores de quadrinhos da atualidade, conhecido por títulos como O Senhor Milagre e Supergirl, A Mulher da Manhã, além de Visão pela Marvel. Ele foi um agente da CIA e cumpriu missões no Iraque. Como escritor, o Tom King tem esse vício. Ele pega ícones intocáveis, ignora décadas de cronologia e simplesmente joga tudo no triturador para fazer do jeito dele. Ele escreveu a série do Batman com péssimos diálogos, descaracterizou Bane e, mais recentemente, escreveu a Mulher Maravilha, que ficou péssima, talvez a sua maior ofensa. Nessa série, ele criou a Trinity, a filha da Mulher Maravilha, uma personagem desagradável que se comunica com os outros através de insultos, comentários sarcásticos ou se gabando. E por trás de tudo isso, para completar a desgraça de uma vez por todas, tem o James Gunn. A fórmula de James Gunn saturou. É sempre o mesmo cinismo, a mesma desconstrução preguiçosa e aquele humor que parece que está tentando ser descolado demais para o seu próprio bem. Tudo cínico, metido a radical, metido a engraçado, pretensioso, sem graça e pretende desconstruir as histórias e os personagens sempre de maneira preguiçosa. E sem nenhuma inteligência e carregados de fetiches políticos típicos da elite burguesa, não só dos Estados Unidos, como da elite burguesa daqui também, esses que são os verdadeiros sinalizadores de virtude, essa turma nos apresenta a série do Lanterna Verde, conhecida por aqui como Lanternas. Começa errado pelo título, em inglês, Lanterns, e não Green Lantern, já que o próprio Lindelof acha o nome do personagem sem graça. It's called Lanterns because we all agreed that the green was stupid. Assim, ele tirou o verde do nome. Essa gente deixa qualquer um exausto mesmo. Como eles são cansativos. Eu já sabia que seria uma bagunça e que seria desagradável. Eu só queria saber qual o nível que isso tudo chegaria. Depois de assistir o episódio piloto, devo dizer que eu estava certo mais uma vez.
não passa de mais uma tranqueira profissional. Combina os piores aspectos da Hollywood modernosa dos dias de hoje, com a destruição do personagem, combinado com uma história entediante que nunca chega a lugar nenhum, além dos diálogos expositivos que contam tudo o que está acontecendo. E ainda tem as alegorias políticas grosseiras, com as pautas esquerdofôbicas virtuosas, como a imigração ilegal nos Estados Unidos, além das questões raciais, apontando o dedo para os ocidentais como os vilões e responsáveis por tudo que existe de errado na história do universo, plantando as sementes da cisão e da desconfiança. Fazem isso tudo de uma maneira tão sutil quanto a explosão de uma bomba atômica. A série começa em 1996 com Jon Stewart, jovem, assistindo na TV o Hal Jordan, falando sobre como ele tinha se transformado no Lanterna Verde. Então, o pai dele resolve dar um tiro nele para saber se ele tinha medo ou não. Mas que ceninha mais ridícula é essa? Então a série adianta 20 anos e apresenta o Hal treinando o Jon como um lanterna reserva, só para o caso de ser necessário. Claro, o Hal comete alguns crimes por aqui. Ele é homem, ele é ocidental e é um herói, mas nada disso é permitido nos dias modernosos atuais. Vamos desconstruir esse negócio aí. Então o Hal é um perdedor, é um bêbado de meia-idade e não ensina nada de útil, já que as regras modernosas atuais determinam que qualquer homem ocidental acima dos 50 anos não passa de um inútil, desmotivado e bêbado. Não é mesmo, Luke Skywalker? Então, quando um tiroteio acontece numa cidade pequena, num jogo de beisebol, os dois vão lá para investigar. Lá eles encontram a personagem feminista empoderada número 1. Ela está ali só para encher linguiça, para falar com o Hal e para segurar a história. O Hal suspeita de alguém e acha que ele é um alienígena disfarçado, mas a feminista empoderada número 1 não deixa Hal interrogar o cara. Hal força a situação e vai em cana, e acaba na mesma cela que o alien. Mas que equipe de roteiristas mais inteligente é essa? Com os poderes do anel, o Hal poderia facilmente entrar na cela, já que parecia tão urgente assim. Depois, Hal e Jon são convidados para ir até a casa de um típico morador do interior americano, um caipira. Então, este morador começa a falar sem mais nem menos que ninguém deveria entrar no país, a não ser os que nascessem lá. Esse é muito malvado, afinal, simboliza o homem ocidental e conservador. Então, o super malvado consegue fazer com que Hal fosse interrogar o atirador que estava preso. Até aqui, teve história para uns 10 minutos, mas eles ficam enchendo linguiça para durar mais tempo. Só que, surpresa, Hal estava certo e o cara era mesmo um alienígena disfarçado de ser humano. Santo roteiro interessante. Uma das histórias mais inteligentes que eu já vi. Só que não. Então, o alienígena explode e Hal salva o dia usando o anel para conter a explosão. Mas que demais! E mesmo assim, a feminista empoderada número 1 continua muito braba com Hal. A história adianta mais uns 10 anos e o Jon volta para onde tudo tinha começado. Então, ele se encontra com a feminista empoderada número 1, que não tinha envelhecido nenhum dia, mesmo depois de passados 10 anos. E assim, eles encontram o Hal morto, congelado na arquibancada do estádio, e ele tinha completado seu arco de homem ocidental e herói. Como vemos, ele pagou pelos seus crimes. Assim, o homem ocidental para de atrapalhar, afinal, ele só construiu toda a cultura ocidental e todas as histórias inteligentes e inspiradoras que conhecemos. Então, ele abre caminho e para de atrapalhar, para que as supostas diversidade, igualdade e inclusão sejam a direção da história. E quem está falando em sinalização de virtude? E quem não viu isso tudo acontecendo, além de mim? Eu fiz um vídeo há meses atrás, falando sobre o trailer da série, e já havia avisado que isso iria acontecer. Só não sabia em qual capítulo que o Hal morreria. Mas para o homem ocidental malvado não atrapalhar muito, foi logo no primeiro capítulo mesmo. Essa turma da diversidade não é nem um pouco previsível, não é verdade? E o que dizer de uma palhaçada woke dessas? Todo o checklist foi preenchido aqui. Olha só, temos a personagem feminista empoderada, temos o personagem que simboliza os oprimidos por causa da diversidade, temos o personagem ocidental malvado que se coloca contra os imigrantes, temos o herói masculino ocidental opressor que some da história o mais rápido possível para não atrapalhar muito.
e abrir espaço para a assim chamada diversidade. Realmente, essa história não tem nada de woke mesmo, só tudo. Mas a história do Lanterna Verde não é nada disso. Para começar, ele se chama Green Lantern, Lanterna Verde, e não apenas Lantern, Lanterna. Em segundo lugar, o Lanterna é o Hal Jordan. Todos os outros, sejam o John Stewart ou o Guy Gardner com seu cabelo tigelinha, são personagens paralelos. Em terceiro lugar, suas histórias se passam no espaço. Afinal, ele é um policial espacial e ele combate seres alienígenas malvadões. Por que essas pessoas super do bem insistem tanto em espelhar as suas mentes pervertidas e depravadas e os seus fetiches políticos em histórias de super-heróis? Por que não deixam esses personagens em paz? Se eles querem tanto assim demonstrar os seus fetiches políticos e a sua depravação e decadência moral, por que não criam as suas próprias histórias com seus próprios personagens e deixam esses heróis clássicos em paz? Será que isso é pedir muito? Pelo jeito e pelas ações repetidas à exaustão em toda a série filme de super-heróis, parece que é pedir muito, sim. Em Lanterns, vemos personagens cínicos e sem graça que ninguém consegue se identificar. Parece que querem provar como eles são radicais e modernosos, e a história segue o roteiro de sempre. Ataque aos valores tradicionais, à figura masculina ocidental, aos conservadores, e no caso dos americanos, até às cidades pequenas, onde se encontra a maior parte do eleitorado conservador, além da encheção interminável sobre a imigração ilegal. Mas isso aqui é uma história de super-heróis ou é um palanque político? Mais uma série genérica que lembra uma série policial com alguns detalhezinhos de super-heróis. E ainda foi feita por pessoas que não entendem o que é um super-herói. É chata e é arrastada, fica estendendo um roteiro chato e enfiando personagens aleatórios como a feminista empoderada número 1 e o malvado da fazenda. É só a repetição dos padrões woke pela milionésima vez. Esses roteiristas e esse produtor deveriam ser banidos do mundo do entretenimento se as coisas ainda fossem normais. São pretensiosos, têm obsessão pelos seus fetiches políticos, espalham ideias divisionistas e mal intencionadas. Quanto aos personagens, todos são ruins, com exceção do Hal, e isso aconteceu por causa do ator Kyle Chandler, que fez um ótimo trabalho aqui. O contrário pode ser dito de Aaron Pierre, que interpreta o John Stewart. Ele não é nada expressivo e a sua interpretação é tão empolgante e interessante quanto uma lajota. E como esse cara vai carregar toda essa série daqui para frente? Essa série foi exatamente aquilo que eu esperava, e é isso mesmo que espero de Hollywood modernosa. Tudo sem graça, tudo clichê e demonstrações de obsessão política a cada segundo. Um deserto de criatividade, e não tenho muita certeza se esse universo DC, comandado pelo James Gunn, se sustenta por muito mais tempo. Mas, de qualquer maneira, ficam aí as minhas impressões sobre essa série do Lanterna Verde. Eu vi de tudo, menos o Lanterna Verde. E você viu alguma adaptação de super-heróis nos últimos tempos que foi mesmo fiel aos personagens originais? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.